Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Age Conecta, o programa da Age que entrevista os nossos associados, para eles poderem contar um pouquinho da história grandiosa. Hoje nós temos um palestrante muito especial aqui com a gente, que é o Matheus Milan. O Matheus, ele é pesquisador, empresário, psicoterapeuta, palestrante, escritor. Gente, é tanta coisa que eu até me perco. Eu fiquei tão nervosa que eu acabei nem me apresentando. Olha aí que beleza. Paola Araújo, presidente da AGE, e ao meu lado... Jaqueline também, diretora aqui da AGE. E é um prazer pra gente te ter aqui, Matheus, essa mente fabulosa, poder compartilhar então os teus ensinamentos aí com o nosso público. Gente, muito obrigado, Jaque, Paola, pelo convite, agradeço novamente. Tive a oportunidade de estar aqui no podcast e agora anunciando anteriormente o meu livro, que estou aqui agora com o livro físico, trazendo aqui para a TV, para entrevista, que lancei num evento da AGE no ano passado, no final de setembro, se eu não me engano. Sim, que foi é incrível. O livro muito bom, porque é um momento que, além de nós compartilharmos aquilo que nós temos como conhecimento, ajudar as outras pessoas nesse entendimento, no meu caso, de como o cérebro processa as emoções, como nós podemos regular nossos pensamentos, nossos sentimentos, como nós podemos mudar um hábito, como nós podemos fazer uma própria avaliação sobre nós mesmos. E nós até entramos dentro do que nós chamamos na psicologia cognitiva de self-talk, ou inner voice, que é a conversa interna que nós temos com nós mesmos. Mediante aqui, eu estou com vocês. Antes de nós iniciarmos, quando cheguei aqui no ambiente, eu já fiz uma avaliação, um julgamento sobre nós que estamos aqui, né? Há pessoas por trás aqui das câmeras e nós fazemos essa avaliação, esse julgamento sobre isso. Até inconsciente, né? De certa forma. São processos inconscientes. O ponto é, e aí eu trago isso no meu livro, né, que eu lancei, O Arquiteto das Emoções, que aqui eu trabalho uma perspectiva que nós chamamos de perspectiva esquecida das neurociências afetiva e social. Mas, Matheus, o que é a neurociência, ou o que são as neurociências afetiva e social? Uma explicação bem simples. A neurociência afetiva, ela estuda como o cérebro, numa fala mais acadêmica, o correto é encéfalo, mas para ficar mais fácil a compreensão, vamos nos referir como cérebro. Estuda como o cérebro cria, constrói, regula os processos afetivos e emocionais. Já a neurociência social, ela estuda como o cérebro reage, percebe, avalia as outras pessoas e as relações, os comportamentos das outras pessoas. Como os comportamentos alheios influenciam os nossos pensamentos e os nossos comportamentos. Por exemplo, Paola e Jaque, empresárias. Como que elas, num evento ou uma negociação, a maneira como vocês estão usando a roupa de vocês, vai influenciar a perspectiva e os julgamentos que a pessoa tem com ela mesma em relação a vocês. Isso nós vamos chamar de preconceito, ou seja, um conceito criado antes mesmo de conhecer o conceito concreto. Agora, a partir do seu vocábulo, como eu estou tendo meu vocábulo aqui, você me ouvindo, me assistindo, você vai desconstruindo o conceito que você criou sobre mim e vai construindo ou reconstruindo novamente um conceito sobre. Quando a Paola me apresentou como pesquisador, empresário, escritor, você já tem uma categoria sobre mim, sobre o que você entende sobre professor, sobre empresário, sobre escritor. Isso é engraçado, Paola, que quando nas minhas redes sociais eu posto vídeos, por exemplo, eu correndo, eu me divertindo com a minha família dançando, já recebi mensagens, poxa, Matheus, eu não sabia que você dançava, isso é lugar de professor dançar. Eu falo, olha, por trás do rótulo profissional, nós somos seres humanos. Então, o processo de julgamento, de categorização que nós temos, ele é biológico. Eu discuto isso em cursos, em palestras, especialmente com professores, quando eu falo da questão do preconceito ser biológico. E de fato é. O que nós não podemos ter e fazer é a discriminação pela orientação sexual, pela escolha, pela religião da pessoa. Isso vem muito de encontro aos nossos valores, às nossas crenças, né? Que vem lá da nossa família, de criação, da infância, de dos valores, que foi passado ali de geração para geração. Como você cresce no seu processo de desenvolvimento infantil, ali passa para a adolescência, pré-adolescência, na nova fase, ou inicial adulta, e a fase adulta. Então nós vamos criando um repertório cognitivo afetivo que vai ajudar você a se direcionar, a pensar com você mesmo. Talvez uma resposta que eu dei aqui, compartilhe com você, essa minha resposta pode ser uma âncora para você refletir sobre algo que agora assistindo no conforto da sua casa, você não estava prestando atenção em você mesmo. Então, há fatores, que eu chamo de fatores ocultos, que vão influenciar os nossos pensamentos sobre nós mesmos e sobre as outras pessoas. E aí, dentro do meu livro, especialmente aqui no capítulo 9, que eu gosto bastante, são 10 capítulos, eu trabalho a ideia dessa busca do equilíbrio emocional.
que nessa perspectiva esquecida das neurociências afetiva e social, nós vamos chamar de construtivismo psicológico. E por que perspectiva esquecida? Porque dentro das ciências afetivas, nós temos 3 principais escolas. Nós vamos chamar de escola dos teóricos das emoções básicas universais, que é a mais famosa. Hoje, assim, grande parte dos livros acadêmicos de psicologia e neurociência trabalham nessa perspectiva, que quem deixou muito famosa essa perspectiva das expressões e emoções básicas universais foi os trabalhos do Paul Ekman. Hoje, o grande neurocientista português Antônio Damasio trabalha muito essa linha das emoções básicas universais, tristeza, nojo, raiva, medo. Só que há outras 2, que são a perspectiva dos teóricos de avaliação e a que eu trabalho no livro, que é a perspectiva dos teóricos do construtivismo psicológico. Aqui dentro do construtivismo psicológico, a principal referência atualmente nesses processos emocionais é a psicóloga e neurocientista Lisa Feldman Barrett, que até onde eu sei, no momento que nós estamos tendo esse bate-papo, ela é a principal referência, e o meu livro é o único no Brasil que trabalha essa ideia, que psicólogos, terapeutas, profissionais do desenvolvimento humano trabalham essa perspectiva sem saber, porque eles citam a questão das expressões faciais universais. Só que há inúmeros grupos de pesquisa espalhados pelo mundo que não corroboram com essa ideia, porque com os avanços das tecnologias neurocientíficas, estamos cada vez mais demonstrando que, de fato, essa robustez nesses artigos dentro dos teóricos das emoções básicas, eles não estão muito bem desenhados em sua metodologia para comprovar de fato que todas as regiões do mundo existem expressões, categorias de expressões faciais universais, fio condutores emocionais, circuitos específicos no cérebro que trabalham essa ideia de um circuito específico para o medo, um circuito específico para a raiva, um circuito específico para a alegria. Então não é bem assim, há uma construção desse modelo, que essa construção acontece mediante a essas experiências que você falou, Paola. Como meu pai ou minha mãe cuidaram de mim. Talvez você não teve o pai, não teve a mãe, mas nós vamos chamar eles de cuidadores, o seu avô, a sua avó, como eles construíram os seus valores. Como na escola você sofreu bullying ou não. Como você praticou bullying ou não. Como na vizinhança você foi aceita ou não, foi excluída. Matheus, agora eu estava falando e eu estava entrando, mergulhando no teu Certo. tema, né? O que a gente vê hoje em dia? As pessoas, elas agem, né, Jaque, muito no automático. Então, as pessoas, elas acabam não pensando antes em todas as tuas teorias, que estão exatamente corretas, que a gente deveria fazer, antes de agir, antes de pensar, antes de... O que tu acha que é uma dica que tu pode dar, principalmente para o empresário, que a nossa rotina é tomar decisões o tempo todo. E a gente, muitas vezes, não tem tempo para fazer um cálculo muito externo. Emocionalmente, existe alguma ferramenta, alguma técnica que tu pode dar para esses empresários, para eles poderem voltar para o presente deles e tomarem melhores decisões de alto impacto? Até mesmo porque, né, eles estão envolvidos com muitas pessoas, né? Então, você tem que ter questão de você ganhar visibilidade, com a confiança, autoridade, e de gerenciar, às vezes, um time grande de pessoas, cada um pensa de um jeito, e tem que lidar com diversas emoções. Então, acho que isso no contexto também do empresário, né, como que ele lida com isso, quais as ferramentas, né, que ele pode utilizar para poder lidar com essas situações. Dentro do ambiente corporativo, isso é muito comum encontrar ainda essa dicotomia de separar emoção e razão, né? Mas nas últimas 2 décadas nós entendemos, através do mapeamento cerebral, que o alicerce da racionalidade, quem dá a fundamentação da racionalidade, são estruturas, circuitos emocionais. Então, quando a pessoa já começa separando, olha, você precisa separar o racional do emocional, já está errado. Hoje, na neurociência, quando há ausência de emoção, é neuropsicopatológico. Ou seja, um sociopata não tem esse processo emocional para avaliar uma decisão. Por isso que ele não pensa nos outros, naquilo que ele faz, no processo afetivo das outras pessoas. Então, primeiro passo, é muito importante que você desenvolva até uma humildade intelectual com você mesmo de avaliar e observar os seus pensamentos, que no meu livro eu vou chamar de... Vigiar, né? Também. Olha só que interessante quando você traz essa perspectiva até religiosa. No meu livro eu trabalho o que eu chamo de sapiência emocional, que você usa a sabedoria que você tem com a inteligência em relação a tudo que você aprendeu ao longo das suas relações humanas, como você aprendeu, se desenvolveu e amadureceu mediante um relacionamento romântico, você se traumatizou, uma demissão que você teve. Você usa esse repertório histórico que você tem para tomar melhores decisões. Quais são? Não sei, eu não sei o ambiente que você trabalha,
Mas uma outra dica que eu deixo é que no livro eu trabalho, junto com a sapiência emocional, um outro conceito que a Lisa Feldman vai chamar de granularidade emocional, que é como você tem a sua maestria no seu repertório vocabulário afetivo. Ou seja, poxa, talvez aqui outras pessoas que nunca deram uma entrevista vão sentir um friozinho na barriga, vão ter taquicardia, vão começar a suar as mãos frias. Ela avaliando isso, ou ela vai ter uma aceleração e um desespero maior, ou ela entendendo, poxa, eu estou ficando ansioso ou ansiosa, mas o que eu vou falar? Ela tentar usar essa ansiedade construtivamente para ter um domínio melhor sobre ela e sobre o conteúdo dela. Eu não estou dizendo aqui que a pessoa, você não pode sentir ansiedade. Ansiedade é um processo fisiológico, natural, biológico nos seres humanos. Reconhecer ela e saber como Fazer lidar. a leitura, Exatamente, nomear ela, você identificar isso. Poxa, mas por que eu estou ansioso com essa pergunta que a Paola pode me fazer? Então eu vou, antes disso, sabendo que você pode fazer uma determinada pergunta, estudar, trabalhar essa pergunta. Se eu não tiver a resposta, nada me impede de eu responder, poxa, Paola, eu não sei essa resposta. Então, numa negociação, quando você está inseguro, isso é um exemplo, que a pessoa, o seu cliente pode te fazer uma pergunta, uma proposta meio que indecente, você elegantemente vai falar, olha, eu não tenho essa resposta, preciso pensar, e aí sim eu vou dar um feedback. É claro que isso é muito bonitinho, é gostosinho aqui ouvir a teoria, porque na hora da negociação envolve a questão de ego, envolve a questão da história que você tem com aquela empresa, com aquele negócio, aquele produto, aquele serviço. Então há todo um repertório por trás disso, ou fatores ocultos, que vão influenciar a maneira como você constrói o seu estado afetivo. Que a própria Lisa, isso eu trago no livro, ela vai trazer 3 principais ingredientes, que é a introspecção, que basicamente é como nós identificamos e tomamos a consciência dos nossos estados afetivos internos. Vamos para o segundo conceito, que são os conceitos ou categorias que nós criamos com esse rótulo cognitivo em relação aos estados internos. E o terceiro e último ingrediente é a realidade social. Ou seja, poxa, talvez eu quero falar algo, mas esse é o ambiente onde esse grupo, onde eu estou, é um ambiente adequado para eu expor o pensamento? Aí vem a diferença do preconceito e da discriminação numa negociação, numa ofensa que eu falo. Até de adequar, de repente, a comunicação para o nível de... O ajuste da comunicação que Exatamente. você tem numa venda, uma discussão amorosa. Porque, como eu dei o exemplo de nas redes sociais eu postar algo em relação a eu dançando na minha vida pessoal, as pessoas por trás de você do rótulo profissional, você é um ser humano. Então, você reconhecer essa possibilidade, os possíveis erros, não é que você vai treinar e vai inibi-los. Eles podem acontecer, mas você diminui as chances de não ter uma certa resposta adequada para aquele ambiente. Eu vou até te dizer que acho que, de certa forma, como o mundo hoje, com as IAs da vida, né, tá tão perfeito e tão robótico, que eu acho que conecta muito mais quando a gente faz uma dancinha ou traz propriamente a família, o cachorro, para as redes sociais, porque mostra a vida como ela é. E hoje a gente vê muito essa questão também, igual você colocou muito bem, né? De você mostrar também as suas vulnerabilidades, né? Acho que traz um gancho aí que você acabou de colocar. E aí a gente achar um equilíbrio em relação a isso, né? Ainda mais hoje, né, no mundo tecnológico, a gente está vivendo aí também, né? Momentos aí depois, pós-pandemia, né? De trabalho home office. Como que a gente lida com essas situações, né? Porque às vezes a gente tem uma distância ali entre o ser humano, né? Tem a tecnologia ali, às vezes, envolvida nessa comunicação. Então, como a gente lidar melhor com isso, né? Para a gente continuar tendo boas relações, bons contatos, boas comunicações, nesse novo modelo de trabalho também que a gente está vivendo. De fato, já que há, depois da pandemia, pós-pandemia, inúmeros artigos demonstrando até esse esgotamento cognitivo da tela, na gente em reuniões, enfim, nos meetings da vida que nós fazemos, nas reuniões virtuais. Há uma necessidade biológica do ser humano de estar conectado socialmente, presencialmente, né? Então, é o velho conselho, você buscar esse certo equilíbrio, que muitas vezes, muitas fases da vida da pessoa, na sua fase, talvez você está passando isso agora, esse equilíbrio não vem, porque você está focado em fazer mais dinheiro, aí você esquece do companheiro, da companheira, esquece do filho, da filha, ou você está muito preocupado, talvez, em casar, então você esquece um pouquinho o trabalho, porque você está focado no seu matrimônio. Então, esse estado, essa instabilidade momentânea, ela acontece. Eu não vou ser aqui mentiroso ou trazer a ideia ilusória que você precisa buscar constantemente o equilíbrio na sua vida, porque o desequilíbrio ele vai acontecer. Se você quer ter resultados diferentes, você precisa ter comportamentos distintos daquele que você está acostumado atualmente, certo?
Por exemplo, nós estamos aqui conversando e quase aqui o cenário é derrubado. Houve um desequilíbrio porque nós temos um convidado aqui, um intruso, né? Canino, bonitinho até e agradável. É o... Ai, esqueci gente, nome o dele. Ted. O Ted, olha só que Eu bonitinho. vou mostrar ele pra você. Mostre porque ele, mostre ele. Ele quase derrubou o cenário, mas ele é muito fofo, daí ele tá perdoado por causa disso. Exato. Bom, nós sabemos que o Ted está aqui e que ele tem essa mobilidade aqui, essa liberdade de fazer isso. Seria diferente se ele de fato derrubasse aqui no improviso, nós tentaríamos aqui adequar nosso pensamento, nossa postura. Isso pode acontecer em qualquer momento da nossa vida. Você muitas vezes se prepara para algo e a vida te apresenta algo totalmente diferente, né? Normalmente é assim, né? Normalmente é assim. Normalmente é Eu assim. achei bem interessante, eu gosto muito desse tema de psicologia, um assunto que eu me interesso desde quando é muito nova. E hoje a gente vê muito essa questão também, né? A gente saber lidar com as pressões. E achei legal que você trouxe, a forma que você trouxe nessa abordagem, a gente não evitar o conflito, né? Não evitar o estresse, mas olhar de uma outra forma. Até mesmo para a gente não travar no meio do caminho, né? Travar diante dos problemas, das dificuldades, porque o movimento ele é importante, né? A gente fazer bons negócios, a gente está sempre em movimento, lidar com as frustrações, lidar com os nãos da vida, né? E não travar por causa disso, não parar por causa disso. Essa habilidade, Jaque, é uma habilidade assim admirável nas pessoas, porque o que começa a ficar um pouco mais complicado e complexo na verdade, é que, por exemplo, se eu e você nós passássemos por um acidente de carro, a maneira como o meu cérebro vai absorver esse trauma pode ser que ele faça com que eu não lembre de nada. Já para você, que você lembre de tudo. Então ainda a gente não consegue identificar na ciência como isso acontece dentro da ciência do trauma. Porém, a maneira como eu vou rotular e ressignificar isso é muito mais importante, porque isso vai ter total impacto e refletir nas minhas relações sociais. Como eu vou enxergar na próxima vez que eu vou pegar o carro novamente, ou pegar a estrada. Aqui, onde nós estamos gravando, em determinado momento, a gente pega uma parte da estrada, da rodovia. Então, uma pessoa que já tem um certo trauma, talvez evitaria um convite de vocês para vir aqui, porque sabe que vai ter que pegar a estrada. Ah, eu vou de Uber. Mas só de fato ela saber que vai pegar a rodovia já causa uma insegurança. Isso na psicoterapia nós podemos trabalhar com uma espécie de exposição gradativa de como a pessoa vai ressignificar isso. Aos poucos, ir com alguém que ela conhece, depois de novo com essa pessoa, e aí ela vai dirigindo com essa pessoa que ela conhece, depois vai com o Uber. Enfim, há estratégias que a própria pessoa, juntamente com o seu psicólogo, terapeuta, vai trabalhando e articulando para ela ter essa adaptação, tanto cognitiva, afetiva e comportamental. Porque, como você muito bem colocou, Jaque, as frustrações, elas vão acontecer. E a frustração, basicamente, ela é a soma do seu preparo com a expectativa que você tem. Exatamente. Porque eu posso fazer o meu melhor. E eu posso estar esperando o melhor da Paola. Só que eu coloco aqui o melhor da Paola. Só que o melhor dela é aqui. Ela está fazendo o melhor dela. Há um gap aqui. Aí depende, na verdade, da tua visão, né? Da expectativa é você da que está percepção. esperando Exato. aquilo. Por isso é muito importante. Eu saio daqui super satisfeita. Nossa, arrasei. E o Matheus, Fala, nossa, horrível. a Paola é Deus. péssima. É. Então, isso vai muito em linha. Relacionamentos românticos, casamento, namoro, negociação, vendas, o alinhamento das expectativas. Porque é muito melhor, na perspectiva psicológica e emocional, você prometer menos e aí entregar mais, que você vai surpreender, Perfeito. do que você agradar de maneira ali, não, eu vou falar tudo que eu vou entregar, ou até falar mais, para supostamente ali trazer um benefício para ele, e falar, poxa, eu estou pagando muito pouco pelo que ele vai me entregar, e você trazer uma decepção, porque você sabe que você vai ter um trabalho dobrado ou triplicado em relação àquilo que você pode entregar. Quando a gente fala de relações amorosas, amizades, enfim, a gente não pensa em contrato, né? A gente só pensa nisso quando a gente está falando em relações empresariais ou contratar um funcionário. Mas, principalmente, eu acho que deveria ter um contrato consigo mesmo. Uhum. Existem algumas ferramentas que eu estudei no PNL, enfim, no comportamento neurolinguístico, as técnicas de escrever. Porque escrita terapêutica, muito boa. Porque são técnicas de tu mesmo fazer um contrato e tu mesmo te cobrar. Uhum. Porque ali tu escreve do teu dia. Hoje meu dia vai ser, a minha meta é X. Normalmente a pessoa faz um planner, né? Sim. Mas tu pode ter a tua expectativa de como tu tá te sentindo. Tem gente que escreve. Hoje eu comecei meu dia assim, minha expectativa pra semana é tal. Cria um certo diário afetivo ali em relação ao que ela tá E aí tu sentindo. consegue conversar contigo mesmo através daquela escrita. Porque quantas vezes, né, a gente faz aquelas promessas de ano novo. Eu vou emagrecer não sei quanto. Eu vou ir pra academia.
Não, se o meu eu lá do Ano Novo vê que eu de novo não fui pra academia, que eu tô dizendo que eu vou todo dia, então, se tu escreve, é uma Ajuda. técnica Da que tu tens, clareza, né? É, E traz acho essa que isso a gente tá clareza. precisando também. Na correria do dia a dia, a gente tem muitas demandas, muitas responsabilidades, a gente não para, né, para organizar as coisas e ter clareza Dos de onde a gente vai pensamentos, dos chegar, objetivos, como a das gente vai metas. chegar. que é o mais importante, né? Sim, porque isso que você falou, no capítulo 9 eu falo algumas dicas, tem a escutativa, o mindfulness, a atenção plena, e uma delas é a escrita terapêutica, porque traz uma solidez naquilo, uma clareza naquilo que você está buscando. Porém, vem um ponto muito importante, e aí no final do capítulo eu falo. Há um efeito cognitivo afetivo que nós vamos chamar de hipótese do realismo afetivo, que é como o seu estado afetivo atual, olha só, como o seu estado afetivo atual, ele está distorcendo a maneira que você percebe o mundo. Por exemplo, se você brigou hoje com o seu marido ou com a sua esposa, e você ficou com raiva, e você pega o carro e vai para o trânsito, você provavelmente vai perceber o trânsito muito mais caótico. A mãe de alguém vai ser xingada. Com certeza. Não é porque o trânsito está caótico, mas é porque a sua lente da raiva deixou o trânsito mais caótico. O seu amigo no trabalho talvez deu uma resposta para você que você achou essa resposta um pouco áspera, né? Ou até rigorosa, talvez assim, muito agressiva. Mas você percebeu isso porque talvez você está num estado de ansiedade, de insegurança. E ele respondeu normal para você. Então, quando você tem essa consciência, essa autoavaliação sobre você mesmo, isso te dá uma sapiência emocional para você pensar, naquele momento, poxa, não, eu acho que a Paola está tranquila, ela está me respondendo ali, será que não é eu que estou inseguro, Você tá ansioso com querendo algo? ver só pensar, né, em outra Não, pessoa. a gente pode até pensar num exemplo bem esdrúxulo, né? A mulher. Acordei hoje, fui lá me olhei no espelho. Bah, top, tô arrasando. Aquele dia que tu acordou bem. Aí vem aqueles dias de marés vermelhas. Nossa, acontece. Bagunça A os mesma hormônios. roupa, mesmo look, mesmo espelho. Tu te botou lá e ficou, ó. Essa É a mesma pessoa. É a Coisas mesma que o pessoa, homem só não que o precisa efeito viver, estado né? fisiológico mudou, alterou a Mas aí percepção. o marido tem que estar preparado para isso, né? Aí vai muito do contrato que eles têm de fala afetiva, no sentido de falar assim... Melhor "Poxa, não falar. Melhor eu não sei falar. que se eu falar alguma coisa, ela vai me cobrar. Eu sei que ela quer que eu fale que ela está bem. Então são essas mentiras benéficas que vão trazer um certo conforto no relacionamento. Porque é aí que entra a neurociência social. Como eu sei que eu vou avaliar algo e dizer algo para você, Jaque, vamos imaginar que temos um relacionamento. Que eu sei que se eu falar essa palavra, isso pode provocar uma insegurança em você, mexer com a sua autoestima, mexer com os seus pensamentos durante o dia. Que aí entramos em uma outra perspectiva, ou efeito da mente, que nós vamos chamar de viés de negatividade. O cérebro humano tem esse viés inclinado ao negativo. Então, pode acontecer inúmeras coisas boas no seu dia, mas se você receber uma mensagem negativa no seu dia, poxa, você foca naquilo e tende a ter a percepção de novo que o seu dia foi, desculpa a palavra, uma desgraça ali no seu dia a dia. Mas não foi. Você intensificou e criou um valor muito maior, um peso muito maior naquela notícia negativa e esqueceu as notícias positivas ou os acontecimentos positivos na sua vida. Né? Isso é muito importante. Inteligência emocional para a gente e para o outro, né? Com certeza, porque isso ajuda nas relações, nas decepções que nós podemos ter numa conversa difícil. Matheus, a gente falou que inúmeras coisas que tu faz, e eu sou um grande fã, eu acho que tu é assim, ó, uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço. Os clientes que... Como é que o pessoal que está nos assistindo pode entrar em contato contigo? Se quiser contratar a tua palestra, Legal. se quiser fazer uma consulta contigo, aonde tu atende? É presencial, é online? Como funciona? Então, hoje, Paulo, meu trabalho ele é todo online. Tem minhas redes sociais, que é @Mateus com TH Milan Professor. Vou repetir, Mateus com TH Milan Professor. O meu canal no YouTube, Mateus com TH Milan Professor. Você também vai me encontrar lá. E pode mandar mensagens para mim. Meu atendimento hoje é todo online. Eu faço o atendimento virtualmente. Tem um projeto específico direcionado para psicoterapia para homens, que é o nosso movimento e clínica Oplitas. Então nós tentamos trazer esse novo conceito da masculinidade, não no sentido da fragilidade de você expor seus sentimentos, mas sim construir uma resiliência psicológica. Então se você quer entender mais esse processo terapêutico para homens, pode também me chamar no Instagram, que com certeza eu me colocaria à disposição para entender a sua empresa, entender os seus problemas, as suas queixas e levar aí você tentar buscar essa sapiência emocional por meio das neurociências afetiva e social. E eu vou te dizer, tá? Se tu que tá nos assistindo não tem nenhum problema emocional, tu te apresenta pra mim que eu quero te conhecer. Ou morreu. Porque é muito difícil, cara. Não Tá morta, tem a pessoa tá como. morta. Não tem como. O teu tema é
de infinitas perguntas. A gente, Sim, é um se tema pudesse, gostoso, a gente né? ia ficar aqui a noite toda conversando. Se deixar, eu falo também. Mas infelizmente a gente não pode. Então, Sim. sabe o que eu queria que tu fizesse? Certo. Eu queria que tu falasse um pouquinho pro pessoal que está nos assistindo como é fazer parte da AGE, como associado da AGE. A AGE tem uma coisa muito importante. A AGE, ela é vamos dizer assim, entre aspas, um instrumento de ponte para você se conectar com outras pessoas. Não adianta nada você entrar na AGE e ficar paradinho achando que a Jaque ou a Paula fará milagres por vocês. A AGE, ela te dá as ferramentas e o ambiente, o contexto, a ambiência adequada para você promover isso. Tanto nos eventos, quanto também no grupo no WhatsApp que nós temos. Então, se você está em dúvida, quer conhecer mais sobre a AGE, provavelmente aqui eles vão postar os próximos eventos da AGE. E envie uma Dia 18 mensagem. agora a gente tem. Dia 18, semana que vem, De quinta-feira. junho agora. Aham. E se você está assistindo depois de 8 de junho, pode mandar uma mensagem para a Paola. Ah, sim, daí manda no sempre tem Instagram. eventos. Manda no Instagram, segue a AGE lá no Instagram, que com certeza você vai se manter atualizado e convido de fato você a participar dessa associação. Matheus, tu quer fazer mais uma pergunta já aqui? Adorei, já vou mandar o meu namorado futuro já para... Pode Fazer uma mandar. terapia. Primeiro vai ser uma você, entrevista. porque- Manda pra mim, eu puxo a capivara, depois manda pro Matheus, ele vai fazer um teste psicotécnico pra ver se passa. Se passa, assim, já e aí tá a gente show. manda pra... Tem alguns probleminhas ali, ajustes, mas olha, tá no normal, tá no aceitável. Vamos focar aí no Matheus, papel masculino dos você- relacionamentos. Beleza. Eu não vou te perguntar quantos anos tu tá agora, mas se tu tivesse aí sentadinho com o teu Mateuzinho, 16 anos, do teu lado, e tu tivesse que dar um conselho pra ele como empresário, como treinador de comportamento humano, o que que tu diria pro teu Mateuzinho, se tu vai parabenizar, se tu vai dar uma Sim. dica, abre teu coração aí, fala pra nós, porque daqui a pouco os mesmos desafios que o pessoal que tá nos assistindo tá passando, Com certeza. você também passou. Essa é uma pergunta muito interessante. Eu acredito que foi uma das poucas perguntas que eu recebi na vida numa entrevista. Talvez foi a primeira, eu acho. Não é que eu não tive essa oportunidade, eu tive essa influência, mas eu não me dediquei a isso, que a leitura de livros. Né? Eu expandi o conceito, o meu repertório de pensamentos afetivos e de relacionamentos, quando meu pai e minha mãe já influenciavam, já pediam para eu ter esse costume da leitura, mas quando eu saí da faculdade eu comecei a aprofundar nos estudos, nas leituras da filosofia, especialmente da escola estoica, e assumir a responsabilidade de fato daquilo que está no meu controle. Não vou falar que a sua vida vai ficar mais fácil, mas você começa a entender melhor as dificuldades e percebe que essas dificuldades que acontecem e continuarão acontecendo, elas fazem parte das relações humanas. Então isso te dá uma maturidade emocional gigantesca. É claro, não estou falando para você ler qualquer livro, mas sim livros que vão ampliar o seu repertório. Então, história, livros de psicologia, autodesenvolvimento. Se for autodesenvolvimento, cheque as referências bibliográficas, porque muitas vezes o profissional, o escritor ou a escritora vai trazer talvez ensinamentos que ainda a ciência não corrobora. Então tome muito cuidado, muita cautela. Meu conselho é, invista na leitura de livros. Se você é pai, se é mãe, presenteie o seu filho, a sua filha com livros e educação. E para comprar teu livro, como é que faz? Para comprar meu livro, olha só, eu vou até soltar aqui, nós depois vamos postar nas redes sociais, comigo e com a AGE, eu vou sortear o melhor comentário, a pessoa vai ter que comentar no perfil da AGE, no meu perfil, nessa collab que faremos. Tá. E o comentário mais curtido, por que você deve receber um livro sobre neurociência e autoconhecimento, mais curtido, na data X, que nós vamos colocar aqui em collab, Vamos colocar uma data agora. você vai receber em casa, você de Balneário e região, não sei se a gente viu para todo o Brasil. Deixa eu acho que é mais perguntar aqui, produção, qual é E a aí? data melhor para fazer esse sorteio? O último dia do mês? O último dia do mês é uma boa. Último dia do mês, para dar tempo do pessoal poder... Legal, a gente fazer a postagem, descrever, Exatamente. então o último dia do mês, que a data exata vai estar aqui na descrição da postagem, você pode receber com um comentário, e se for o mais curtido, um livro meu autografado no @MatheusMilanProfessor. E eu vou dizer, tá, eu ganhei esse livro dele. Ela quando ganhou, ele olha fez. só, ela E vê o aqui, eu quero um livro. Eu tô lendo ele por partes, porque Partes eternas. eu tenho que me desenvolver um pouquinho mais no vocabulário para todo- poder acompanhar a linguagem desse moço aqui. Dicionário do lado. Tá eu e o Aurélio. Matheus, foi uma honra Obrigado, te ter gente, que aqui. isso. Muito obrigada, Jaque, Obrigada. pela companhia na gravação do programa, Foi um amiga. prazer receber Foi a primeira você, vez da Milan. Jaque aqui. Eu vou dizer, ó, eu achei ela fantástica já chegou chegando. E muito obrigada, Matheus. E até a próxima, né? E até a próxima. Gente, obrigado. Tchau. Tchau, pessoal.